Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Joab Rocha e nós vamos aí para mais um vídeo no nosso canal Cristianismo Relevante. Nós estamos falando uma série de vídeos sobre apologética, que significa defender a sua fé. E a apologética também procura explicar alguns textos, alguns termos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o que significa ser a imagem de Deus. Geralmente a gente fala o ser humano, como diz aqui, eu vou ler o texto bíblico, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós ouvimos sempre essa expressão, o ser humano, ele é a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O que significa? Então primeiro a gente precisa entender o que não significa ser a imagem de Deus. Tem uma certa, um certo grupo religioso que diz que ser a imagem de Deus está relacionado ao nosso corpo físico. Eles acreditam que Deus tenha um corpo físico e nós somos parecidos com Deus porque também temos um corpo físico. Mas lá em João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E explicando sobre a questão do Espírito, Espírito não tem carne, não tem osso. Então essa comparação de que ser a imagem de Deus significa ter um corpo físico não tem base bíblica. Agora uma coisa interessante que eu gostaria de ler aqui, gostaria de ler o comentário da Bíblia Shed, do texto do versículo, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ser a imagem de Deus significa ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções e de agir voluntariamente. Particularmente indica a capacidade que o homem tem de manter íntima comunhão com o seu Criador. Agora tem uma coisa interessante que nós encontramos aqui nesse livro, do Paul Off, do Pentateuco, da editora Vida. Ele vai dizer que a imagem de Deus no ser humano está relacionada aos seguintes pontos. Ele diz aqui, somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal por meio da qual pode ter comunhão com Deus. Ou seja, somente o homem tem uma parte imaterial que sobrevive após a morte. Segundo, é um ser moral, não obrigado a obedecer seus instintos como os animais, porém possui livre-arbítrio e consciência. O ser humano é um ser moral, ele não age apenas por instinto. O cachorro morde alguém e não fica ressentido porque ele fez isso, porque é o instinto dele. E o ser humano, se fizer alguma coisa errada, ele tem a sua consciência que aprova ou não os seus atos. Terceiro, é um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. O ser humano ele tem essa capacidade de pensar, de raciocinar. Ele é um ser racional. Semelhante Deus tem um domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Então a imagem de Deus, que nós podemos afirmar aqui, está relacionada a tudo isso que eu falei. Capacidade do ser humano ser um ser moral, ele ser um ser espiritual, ele possui a capacidade de raciocinar, ele tem a capacidade de ter comunhão com Deus. Isso está relacionado ao homem ser imagem de Deus. E uma coisa interessante que a gente precisa entender sobre isso é que de toda a criatura que Deus criou, somente o homem, quando eu digo homem, eu estou falando da raça humana, não estou falando apenas do homem sexo masculino, mas estou falando da raça humana, possui a imagem de Deus. O animal mais bonito que você possa ver na natureza, ele não possui a imagem de Deus. Mas o ser humano, todos, independente da sua classe social, é portador da imagem de Deus. O que a queda fez, o pecado ele não tirou a imagem de Deus do homem. Ele apenas desfigurou. Mas através da salvação, a imagem de Deus ela é restaurada
conforme a Bíblia nos ensina aqui em Colossenses. Eu vou até ler esse texto para você, em Colossenses capítulo 3. Esse novo homem, ele é renovado conforme a imagem de Deus. Diz assim, Colossenses capítulo 3, que diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Então, na salvação, a imagem de Deus ela é restaurada. Então, o ser humano não perdeu a imagem de Deus na queda. E a imagem ficou desfigurada. Mas na salvação, ela restaura, né? E a restauração plena da imagem de Deus no ser humano vai ser quando ele for glorificado, ter o corpo, ele ser transformado. Aí ele vai portar a imagem de Deus com perfeição. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né, deixar o seu like, o seu comentário e até mais. Né, esse vídeo ele vai para o canal da nossa igreja, né, nas redes sociais da nossa igreja, né, o Instagram, o Facebook, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Salca. E fique atento aí para os próximos vídeos. Até mais.